Salve galerinha do YouTube! Passando aqui no começo para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu gostei e seguir a gente nas redes sociais que vai estar no link da descrição. E também, galera, esse daqui é um corte de live, eu faço live todo dia na Twitch, o link também vai estar na descrição. Então bora pro vídeo. Entenda a filosofia de Immanuel Kant, Tinocano TV, bora! Apoie o Tinocano TV no Apoia-se. Com sua ajuda, nós podemos fazer muito mais. Aviso. Esta é uma produção original produzida por uma equipe de humanos, ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio, sempre sob direção, curadoria e verificação humana. Produção Tinocano TV, bora! No ano de 1543, Nicolau Copérnico, um dos maiores cientistas da história, estava em seu leito de morte. Durante os últimos meses de sua vida, Copérnico sofreu de um declínio mental e psicológico, deixando-o plenamente debilitado e sem forças. E foi justamente nesse momento, já acamado, que Nicolau recebeu em suas mãos uma cópia de seu mais novo livro, sobre as revoluções dos corpos celestes. E o momento não poderia ser mais propício. Nicolau Copérnico esperou até os últimos dias de sua vida para mostrar ao mundo os estudos e os resultados concluídos após toda a sua trajetória. E desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Aqui nós estamos no final da Idade Média e no início do Renascimento. Durante 15 séculos, o pensamento ocidental se baseou em basicamente uma... Cara, essa foto aí é lendária, hein, mano? Tá louco, mano. Tem quase todos os filósofos aí da Grécia Antiga, então agora pra caralho se pesquisar sobre essa foto aí. única ideia. Sobre essa pintura, na verdade, né? Somos a maior criação de Deus e por isso ocupamos o centro do universo. Esse é o que ficou conhecido como geocentrismo, colocando a Terra como o personagem principal do cosmos. E foi justamente esse livro de Copérnico que mostrou que todas essas ideias estavam erradas. Após séculos de análises e interpretações, é possível dizer que nós não só não estamos no centro do universo, como também não somos tão especiais quanto imaginamos. Mas a revolução de Copérnico não ficou presa apenas à astronomia. Séculos depois, ela serviria de inspiração para outro pensador promover uma mudança igualmente radical. Só que agora ela não seria nos céus, mas sim dentro da própria mente humana. Podemos dizer que assim como Nicolau Copérnico retirou a Terra do centro do universo, Immanuel Kant tirou a razão humana do centro da filosofia. Kant é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores filósofos de toda a história. Mas o que talvez você não saiba é que ele é considerado por muitos como o pensador mais revolucionário de todos os tempos. Suas ideias tão complexas serão explicadas nesse vídeo de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender. Se Sócrates é o Pelé da filosofia, então podemos dizer que Kant é o Messi, mostrando ao mundo um pensamento que nunca tinha sido explorado até então. Kant mexeu de uma vez por todas no tabuleiro da filosofia, mostrando à humanidade os limites do nosso conhecimento. E olha que ele era um cristão fervoroso. Immanuel Kant mudou para sempre o pensar da filosofia quando passou mais de 10 anos em completo silêncio, sem publicar nada, apenas escrevendo o que seria conhecido como um dos livros mais complexos já escrito por mãos humanas, A Crítica da Razão Pura, que continha todas as conclusões que ele havia chegado até então. Mas o que exatamente ele falou nesse livro? E como isso pode impactar diretamente sua vida e sua percepção de mundo. O vídeo de hoje pode mudar para sempre o seu pensamento. Afinal, Kant concluiu coisas que nenhum homem havia pensado até aquele momento. Então, tenha certeza que você está preparado para absorver as ideias de um dos pensadores mais importantes da humanidade, hoje, no Filosofando. Cara, eu gosto desse quadro aí dele. O Filosofando é top demais. Ele traz diversos filósofos, mano, só filósofo de qualidade, mano. Confia, rapaziada, pra quem curte filosofia ou quer aprender, Tinocano é o melhor canal. Ele fala no linguajar mais jovem, né, cara? Então facilita bastante pra quem tá começando. Ou a uma molecada mais nova que
não quer ficar muito nessa parada mais robuscada, Shinokan TV é o melhor canal que tem hoje atualmente. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que a gente posta. Enfim, Immanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724 no Reino da Prússia, em uma cidade que hoje é Kaliningrado, no território russo, mas que na época ainda pertencia ao mundo germânico. Mas sua trajetória estava longe de ser a de um gênio consagrado. A morte do seu pai e as dificuldades financeiras interromperam seus estudos por um período e o obrigaram a trabalhar de formas complementares. Só que Kant conseguiu extrair desse mundo algumas ideias que anos mais tarde moldariam parte de sua filosofia. Foi nesse momento que ele teve contato direto com os problemas da vida social e da formação humana. Ele seguiu seus estudos e depois se tornou professor, entrando de cabeça no mundo da educação. Não demorou muito para Kant construir sua reputação, se tornando um dos mais brilhantes professores de lógica e metafísica na Universidade de Königsberg. Kant passou mais de 10 anos sem publicar um único livro, simplesmente tentando responder as mesmas perguntas que por mais de 2000 anos ninguém conseguiu. Seus amigos e professores inclusive se questionaram onde foi parar aquele menino promissor que havia publicado tantos artigos no início da sua carreira. Será que ele tinha abandonado a filosofia? Bom, eles não tinham ideia, mas aquele homem estava na verdade trabalhando em uma única obra que mudaria a história da filosofia para sempre, a Crítica da Razão Pura. Só que ela não pegou todo mundo logo de cara, justamente pela sua complexidade. A obra original conta com mais de 850 páginas escritas em alemão, e justamente por ela ter sido tão mal compreendida que ela demorou a pegar tração entre os críticos. Tanto que o próprio Kant percebeu isso, e anos depois ele meio que teve que publicar uma explicação para explicar sua antiga explicação. E assim nasceu os Prolegômenos a toda metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Naquele momento... Caralho, mano. Deve ter sido um livro muito complexo para a época. É que hoje, eu acredito que conforme vai caminhando, melhorando a filosofia e vários filósofos, historiadores vão vasculhando essas ideias e vão formulando novas, então hoje a gente tem algo mais facilitado, né? Algo mais fácil de ser compreendido, entendido. Mas imagina na época que era ideias ainda crus sendo formadas, né? Sobre o que era o mundo, sobre o que era o universo, sobre o que era a sociedade, sobre o que era o ser humano em si, o homem. Então, cara, mostra o tão diferencial que é o cara da época, né? Explicar sua antiga explicação. E assim nasceu os Prolegômenos a toda metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Naquele momento, bem em meio ao iluminismo, enquanto a matemática, a astronomia e a biologia estavam passando pelas maiores revoluções já vistas até então, a filosofia parecia estagnada, se perguntando as mesmas coisas há mais de 2000 anos. De onde nós viemos? Para onde vamos? Será que Deus existe? Até hoje essa pergunta, né? Capítulo 1, perguntas. Bora. Durante basicamente toda a existência humana, nós acreditamos que o nosso conhecimento era ilimitado. Não no sentido de que sabemos de tudo, mas que podemos saber de tudo se tivermos tempo suficiente para isso. Mas tiveram algumas poucas pessoas ao longo da história que perceberam que talvez não fosse bem assim. David Hume, por exemplo, foi um deles. Ele percebeu que grande parte do nosso conhecimento deriva de uma simples observação do mundo. Por exemplo, você vê que todos os dias o sol nasce pela manhã. Seja lá o que acontecer, o sol vai nascer amanhã do mesmo jeito. Mas será? Quando você percebe esse fenômeno, você não pensa nas causas físicas para que o sol nasça amanhã. Você simplesmente criou o que ele chamava de hábito mental. Nós vemos o sol nascer todos os dias e por isso acreditamos que ele nascerá amanhã novamente. Essa constatação mostra Sim. que muitas das nossas certezas talvez não passem de um costume psicológico. E isso mexeu demais com o nosso amigo Kant. Tanto que ele fala que depois de ler Hume,
ele acordou de um sono dogmático. Isso quer dizer que Kant percebeu que esse racionalismo estava operando de uma forma ingênua demais. Ela falava de Deus, da alma, da liberdade, como se a razão pudesse simplesmente sair afirmando a estrutura da realidade sem antes responder uma pergunta muito básica: como o conhecimento é possível? Ou seja, antes de usar a razão para construir sistemas metafísicos, Kant percebe que é preciso fazer uma crítica da própria razão. E isso se une à ideia de que a filosofia praticamente inteira foi construída sobre a ideia de que todo o conhecimento do mundo poderia ser alcançado apenas pensando e chegando em conclusões lógicas. Se você pegar qualquer objeto, por exemplo, essa bela xícara do Tino Canto TV que você pode comprar agora mesmo na loja e tiver Aí fez merchan, hein? e tempo suficiente para estudá-la, você pode aprender tudo o que é possível sobre essa xícara, pura e simplesmente usando a sua razão. Mas Kant encontrou um problema nesse raciocínio. O que te garante isso? O que te garante que basta você pensar ou observar por tempo suficiente que pronto, todo o conhecimento seria adquirido? Aqui, Kant resolveu deve ter um ponto total oposto ao que todos os filósofos antes dele diziam até então. Ou melhor, ele tenta conciliar o que os racionalistas e os empiristas acreditavam. A humanidade pensa nesses problemas metafísicos desde que nós nos entendemos por gente, e Kant quer encontrar um meio termo entre todas elas. E se de alguma forma nós simplesmente não conseguíssemos alcançar qualquer conhecimento? E se existir um limite, uma barreira entre aquilo que nós queremos conhecer e nossa capacidade de conhecimento? Kant percebeu isso e decidiu dar um passo atrás. Ele percebeu que seguir com as mesmas perguntas só iria levar ele às mesmas respostas. E justamente por isso que a filosofia ficou dando tantas respostas por tanto tempo, mas sem nunca chegar a um consenso. Ao invés de focar no objeto investigado, Kant virou seus olhos para o investigador, na tentativa de entender como nós conhecemos as coisas. Antes de tentar entender o que é Deus, como fizeram Santo Agostinho e Tomás de Aquino, nós precisamos entender se nós conseguimos chegar a essa resposta. Antes de entender o que é o livre-arbítrio e se o ser humano era realmente livre, nós precisamos entender se é possível concluir o que é a liberdade. Antes de tentar definir a alma, como fez o Platão, nós precisamos entender se nós conseguimos definir a alma. Ao invés de colocar o objeto no centro da filosofia, como praticamente todos os filósofos fizeram ao longo do tempo, ele resolveu inverter esse papel. E assim como Copérnico retirou a Terra do centro do universo, podemos dizer que Kant tira o objeto do centro da filosofia para colocar o homem. Da mesma forma que deixar a Terra no centro do universo fazia com que as respostas não se encaixassem, Kant percebeu que deixar o objeto no centro da filosofia também não. Bom, mas Kant não demoraria 10 anos para chegar a esse ponto. Ele foi além, em busca de desvendar de fato o que era o conhecimento, e acabou chegando a algumas conclusões. Ele entendeu que o conhecimento acontece sempre que nós formulamos o que ele chama de juízo, ou seja, de criar uma relação entre um objeto e o conhecimento. Pensa, por exemplo, em um triângulo. Eu posso afirmar que um triângulo tem 3 lados, mas essa afirmação é baseada unicamente na análise do objeto. Eu não estou criando um conhecimento em cima de alguma coisa, eu estou apenas constatando. Um triângulo tem 3 lados. E por isso, Kant chama esse tipo de conhecimento de juízo analítico. Mas existem outros tipos de juízo. Por exemplo, você pode falar que o apresentador do Tino Canto TV é um grande bonitão. Com isso, eu tô te dando uma informação nova. O apresentador podia ser chato, ele podia ser bobo, mas não. Ele é muito, mas muito bonitão. Ele vai ainda aí força a amizade. Entendendo que esse conhecimento podem ser a priori, ou seja, uma informação que você não precisa da experiência para saber, ou a posteriori, uma informação que você precisa da experiência para conhecer. Só que ele observa a ciência e vê que nela existe a matemática, por exemplo, que pode ser aplicada mesmo você tendo experiência ou não. Ele começa a se perguntar como que a ciência consegue responder perguntas de forma tão assertiva e a filosofia não. Por que a ciência consegue cravar que a gravidade é uma lei e vai acontecer você querendo ou não, e a filosofia não consegue provar que Deus existe, por exemplo. Ele entendeu. Caralho, mano. Nossa, isso daqui ele foi longe, hein? Caralho. Putz, E até hoje, né, mano? Até hoje, se você for pegar vários filósofos, várias
várias pessoas aí há um questionamento, né? Eu acredito que Deus existe, porque pô, o universo é muito perfeito para ter sido algo do nada. Tem que ter um criador. E é uma questão que vai perpetuar, né? Eu acho difícil alguém chegar e provar a existência de Deus. Eu acho que eu acho que essa discussão vai longe, hein, mano? O que vocês acham? Não consegue provar que Deus existe, por exemplo. Ele entendeu que, respondendo essa pergunta, ele chegaria ao seu ponto mais fundamental. Kant percebeu que toda a humanidade vê o mundo do mesmo jeito. Assim como os cachorros veem o mundo do jeito deles, ou se um alienígena viesse para a Terra, ele também veria o mundo do seu jeito. Assim, Kant diz que nós todos temos a mesma estrutura para o conhecimento e que é aí que está o limite do nosso saber. Para você entender de uma forma melhor, é preciso que você pense na Dorothy. E você deve estar se perguntando, quem é Dorothy? Essa é a Dorothy, a minha bulldog francês. Fofinha, velho. Não é não? Kant propõe o seguinte exercício. Imagine que você comece a tirar pouco a pouco todas as características que você percebe no objeto. No caso, na Dorothy. Primeiro, ela perde essa cara de porquinho, depois ela perde a sua cor, sua textura, seu peso, até que você remove todas as características da Dorothy e ela desaparece. Mas, segundo Kant, algo restou desse objeto, o espaço que ela um dia ocupou. É simplesmente impossível pensar em algo sem pensar no espaço que esse algo ocupa. E essa é uma forma a priori de sensibilidade, ou seja, é uma condição do sujeito para perceber objetos. E é por isso que Kant conclui que o espaço não vem do objeto, mas sim da forma como nós vemos o mundo que esse objeto está inserido. É como se nós tivéssemos um filtro onde nós só enxergamos aquilo que faz parte do espaço-tempo. A Dorothy estava aqui, mas não está mais. Mas o espaço-tempo que ela ocupou foi percebido pela gente. Por isso, Kant chega na conclusão que nós só conseguimos experienciar aquilo que está no espaço e no tempo. Não tem como você remover o tempo que a Dorothy esteve aqui, ou o espaço que ela ocupou. Então ele se questiona, será que existe algo independente daquilo que a gente percebe? Kant chega à conclusão que sim, e isso ele chama de coisa em si. Mas nós, como seres humanos, só conseguimos entender parte dessas coisas, só o que passa pelo nosso filtro, que é o que ele chama de fenômeno. É isso que torna o conceito de coisa em si tão difícil de entender, porque é simplesmente impossível de imaginar. Está para além do que as estruturas da nossa mente conseguem conceber. Nós estamos presos no mundo dos fenômenos e nunca poderemos alcançar as coisas em si, sendo elas um conhecimento totalmente inalcançável. E aqui nós voltamos para todas aquelas perguntas que fizemos no início do vídeo. Será que Deus existe? O que é a alma? Nós somos realmente livres? Kant faz um diagnóstico. Essa do livre-arbítrio aí, teve uma vez uma discussão na escola, mano. Na aula de filosofia sobre livre-arbítrio. Vou falar a verdade pra você. Foi uma discussão assim que levou umas 2 aulas de filosofia e nós não entrou num acordo. Porque não dá pra entender muito bem o que é o livre-arbítrio, né, mano? Porque você vive numa sociedade cheia de regra, então automaticamente você não pode fazer nada. Você não pode cometer crime, não pode fazer nada. Mas cometer crime é um livre-arbítrio? Usar droga é um livre-arbítrio? Fazer diversas coisas é um livre-arbítrio? Eu acredito que não. Mas que ponto que é um livre-arbítrio, tá ligado? Então, pô, eu acho que é um assunto assim complexo, velho. Como os gerais assuntos da filosofia é. Mas tem alguns que é mais fácil de você compreender e entender o que o cara tá falando. Mas aqui nesse caso aqui, igual o Kant estava falando, é a um nível de complexidade alta, cara. Existe. O que é a alma? Nós somos realmente livres? Kant faz um diagnóstico no mínimo curioso. As respostas para isso estão além do espaço-tempo e por isso nós jamais vamos alcançá-las. Nós estamos condenados a permanecer para sempre na curiosidade. Só que isso não significa que essas ideias sejam simplesmente inúteis no campo da razão prática. Essas ideias podem e devem ser pensadas racionalmente.
chegando até a assumirem uma importância decisiva para a vida ética. E por isso, Kant é muitas vezes lembrado como o filósofo que matou a metafísica. Depois dele, as tentativas de provar Deus e de provar a vida após a morte perderam espaço no debate filosófico. Mas seria irresponsável terminar o vídeo por aqui, porque a história não morreu com Kant. A ciência continuou se desenvolvendo e talvez essa seja sua maior qualidade, a capacidade de corrigir a si própria quando a realidade começa a mostrar que até as teorias mais brilhantes têm limites. Durante muito tempo, a física de Isaac Newton pareceu ser exatamente aquilo que Kant via como um exemplo de conhecimento universal. Era um sistema matemático rigoroso, capaz de descrever o movimento dos corpos celestes e terrestres com uma precisão impressionante. Mas com o tempo, começaram a surgir as primeiras falhas na sua teoria, que parecia perfeita. Quando Mercúrio se aproximava demais do Sol, sua trajetória mudava de um jeito que a mecânica de Newton não conseguia explicar. Os cientistas chegaram até a considerar a existência de um planeta extra no sistema solar, que nós não tínhamos visto até então, o planeta Vulcano. Criar um novo planeta parecia mais plausível do que Newton estar errado, mas por incrível que pareça, ele estava. E foi Albert Einstein, quase 2 séculos depois, quem nos mostrou isso, revelando que até o espaço-tempo não são medidas absolutas. Em determinados lugares do universo, o tempo pode literalmente passar mais devagar do que em outros, da mesma forma que a gravidade consegue curvar o espaço como se fosse um peso num pano estendido. E isso muda tudo. Durante o século XVIII, Kant desenvolveu toda a sua filosofia tendo como pano de fundo a física newtoniana, onde espaço e tempo apareciam como estruturas estáveis e universais. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. Kant nos deixou com a consciência de que conhecer o mundo também exige compreender os limites do próprio conhecimento. E se a ciência posterior de Einstein em diante mostrou que até conceitos que pareciam universais podiam ser relativizados, isso só reforça a ideia central kantiana, de que o maior problema já não é só descobrir o que o mundo é, mas entender de que maneira nós, como seres humanos, somos capazes de conhecê-lo. No fim, a história da filosofia e da ciência talvez não seja uma de certezas absolutas, mas sim a história de uma razão que avança justamente porque aceita rever a si mesma, que tem a humildade de dar um passo atrás antes de seguir em frente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative os sininhos, caso esse vídeo tenha sido de alguma forma útil para você. Você pode garantir os nossos moletons. Rapaziada, o Kant aí revolucionando a filosofia, hein? Ele comentou do Isaac Newton e do Albert Einstein. Cara, claramente são períodos diferentes, né? E, e ideias completamente iguais, né? O Einstein ele ele aprofundou mais a ideia que Newton tinha, né? Então, revolucionou a ciência questão disso. Mas para mim, Newton foi o maior cientista que teve na Terra, cara. O cara fez um monte de descoberta e leis, né? Ação-reação, diversas coisas, né? Gravidade. E mostra a grandeza que Newton era, porque, pô, né, tá falando de uma época que não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil os caras aplicar os estudos que e avançar mais o nosso conhecimento atual sobre a ciência, o universo, tempo, espaço, atualmente, do que Newton tinha na época, né? Então, cara, é gigantesco. Esse vídeo é muito bom. O Tinocano, como sempre, fazendo um conteúdo excelente. E, cara, eu curti, mano. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. E para vocês ver ou acompanhar a live, vai estar no link da descrição, o link da Twitch. Vai lá e acompanha. Falou!